Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo do IL Flash de hoje é do nosso querido colunista Luan Sperandil, também associado do Instituto Líderes do Amanhã, sobre o mercado financeiro. Democratização do mercado financeiro, uma faca de dois gumes. Segundo o Luan relata no seu texto, o mercado financeiro, o mercado de capitais no Brasil, vive um paradoxo da informação. No passado, diz ele, a falta de referências disponíveis no mercado de informação, no mercado financeiro, no mercado de capitais, representou um impedimento para que essa indústria se desenvolvesse melhor no país. Atualmente acontece o oposto, o excesso de informação, de referências disponíveis atrapalha. A questão traz reflexões, diz ele, sobre até que ponto o digital limita ou liberta, que é um tipo de discussão muito contemporânea, muito do momento, que não era muito factível de ser travada no passado, né, e que implica novos desafios e novas discussões a serem travadas pelos liberais nos dias de hoje. Com a internet, alguns paradigmas que até então eram vigentes foram rompidos, permitindo o acesso e o compartilhamento de conhecimento. Predomina no ambiente virtual a horizontalidade, predomina a informalidade. Qualquer um pode falar, gravar um vídeo, como nós estamos gravando esse aqui, pode comunicar alguma coisa, transmitir informações, qualquer um pode acessar essa comunicação, essa transmissão e replicá-la para aqueles que são seus seguidores ou amigos nas redes sociais, por exemplo. Então, houve uma maior acessibilidade, por exemplo, no que diz respeito a balanços de empresas, cartas de gestores de fundos de investimentos e a própria divulgação sobre diferentes classes de ativos, no que diz respeito ao mercado financeiro. Mas o digital também trouxe um excesso de informações sobre investimentos que podem gerar efeitos negativos, efeitos nocivos e indesejáveis. Nesse sentido, relata o Luan, o executivo do Google, Eric Schmidt, projetou que se fosse gravada toda a comunicação humana desde o início dos tempos até 2003, seria necessário aproximadamente 5 bilhões de gigabytes para armazenar essa comunicação. Em contraposição, hoje essa mesma quantidade de dados é produzida em menos de 48 horas. É muita informação. Essa explosão informacional passou a gerar dificuldades para o público encontrar informações relevantes sobre muitos assuntos. Então, a democratização do mercado financeiro representa uma faca de dois gumes, é a conclusão do artigo do Luan. Caso não se faça um processo de curadoria para sistematizar essas informações dispersas na rede caoticamente, pode-se levar a uma sequência de tomadas de decisões baseadas em ilusões, que em última análise podem reduzir a liberdade do indivíduo a partir da sua falência financeira. Por outro lado, desde a ascensão do dinheiro, nunca se teve tanto mecanismo na história que permitisse ao indivíduo maximizar a sua liberdade ao realizar trocas voluntárias em busca da autonomia financeira. E há bons profissionais que atuam nesse segmento e podem ajudar nesse processo. Então, um artigo bastante minucioso do Luan sobre esse problema contemporâneo, que ele nos convida a refletir sobre esse assunto. Outro problema ainda muito atual é o problema da pobreza, e sobre ele, e os liberais são sempre convidados a trazer as suas soluções alternativas para o problema da pobreza, diante das proposições socialistas e intervencionistas. Nós temos então a abordagem do Roberto Rachevski sobre o tema O Problema da Pobreza no Brasil. Para o Rachevski, o principal problema da pobreza no Brasil é a baixa produtividade dos pobres brasileiros. Pela desqualificação técnica, pela autoestima e motivação, falta de motivação para criar valor na sociedade, pela falta de liberdade para os empreendedores produzirem oportunidades melhores para quem é pobre poder florescer, poder se desenvolver, poder prosperar, é que gera-se essa falta de produtividade, que para ele é o maior problema. É mais grave mesmo do que os altos impostos e do que outras dificuldades que normalmente os próprios liberais apontam. Esta é a opinião do Rachevski sobre esse grave problema com que os liberais devem se preocupar. Contra a pobreza, nós temos as lições de um empresário inovador e, consequentemente, rico, no artigo do Hugo Kogo, do Líderes do Amanhã. O que você pode aprender com Elon Musk? Mais uma vez, uma análise do livro
Elon Musk, como CEO bilionário da SpaceX e da Tesla, está moldando o nosso futuro, publicada pelos articulistas do Instituto Líderes do Amanhã, aqui no nosso Instituto Liberal. Que basicamente ele apresenta uma resenha desse livro do Ashland Vance, em que ele traça um retrato da personalidade do Elon Musk e o quanto essa personalidade impacta nas consequências nos sucessos e insucessos dos seus negócios, né, as suas qualidades e defeitos. E isso tem transformado os setores automotivo, aeroespacial e de energia solar. E ele mostra o que a gente pode aprender com a entrega, a dedicação do Elon Musk ao seu negócio, mas também mostra que há aspectos negativos, como a forma rude com que o Elon Musk trata os seus funcionários, que já ameaça levar alguns desses funcionários para outras empresas dos mesmos ramos em que ele atua, de acordo com a análise do autor do livro e resenhada aqui nesse artigo do Hugo Kogo. Voltando à pobreza, um artigo do nosso colunista Gabriel Wilhans. Auxílio Brasil, Bolsa Família e o uso eleitoreiro da miséria. O artigo mostra algumas contradições interessantes no discurso dos nossos grandes líderes políticos contemporâneos, a começar pelo ex-presidente Lula, que tenta voltar ao comando do Brasil, mostrando que em 2003, quando ele foi eleito, Lula criticava os programas assistencialistas do PSDB, dos governos Fernando Henrique Cardoso. Mas o que ele fez? Quando chegou ao poder, unificou esses programas, deu o nome de Bolsa Família e transformou no seu grande programa eleitoral. E não deixa de ser irônico, então, que nada rechace, diz o Wilhans, tão bem o terrorismo eleitoral petista com o programa quanto a própria redação do mesmo. O PT está sempre dizendo, se outros ganharem a eleição vão acabar com o Bolsa Família. Sendo que o próprio Lula criticava o Bolsa Escola e os outros programas do PSDB quando chegou ao poder. E o que ele fez? Se você lê o texto de instalação do Bolsa Família, você vê a menção a todos esses outros programas que foram unificados para formar o Bolsa Família. Ou seja, tudo veio do PSDB e o PT apenas aproveitou e deu uma nova roupagem. Então o Bolsa Família é uma união de programas da gestão Fernando Henrique, o que contraria a retórica de que não se fazia nenhuma política pública voltada para os mais pobres antes da era PT, e de que qualquer um que chegasse ao poder no lugar do PT, como o PSDB, que disputou as eleições até a eleição de Bolsonaro em 2018 contra o Partido dos Trabalhadores, iria acabar com esse programa. Na mesma toada, Bolsonaro atacava o Bolsa Família de forma praticamente integral. E o Gabriel Wilhans sustenta uma posição que vem de certos setores do liberalismo, como o pensamento de Milton Friedman, da Escola de Chicago, na sua obra Capitalismo e Liberdade, que esses programas assistenciais, desde que apresentando uma porta de saída, eles são liberais, na verdade. Embora algumas escolas liberais sejam contrárias, outras são favoráveis. Então não há nada de sumamente antiliberal na proposição de programas como o Bolsa Família. O Bolsonaro atacava in totum, quer dizer, não pode ter nada assistencial, nada como o Bolsa Família. Mas agora o Bolsonaro refunda o Bolsa Família, mudando de nome, aumentando um pouco o valor, transformando no Auxílio Brasil e quer usá-lo como plataforma eleitoral. Então, é uma crítica que ele faz a essas contradições retóricas dos nossos políticos e dos nossos populistas, dos nossos presidenciáveis, e ele aponta esse uso eleitoreiro do problema da miséria por parte de candidatos à presidência da República. Pobreza é só um dos temas que geram divergências quanto à definição de liberdade, já que há liberais contra e a favor de políticas assistenciais contra a pobreza. E é sobre essa dificuldade de definir em consenso o significado da liberdade o artigo também do Luan Esperandio, a dificuldade de se definir o que é liberdade. O que ele ressalta é que todo mundo quer se dizer defensor da liberdade, porque a liberdade é uma palavra bonita, apesar de não haver um consenso sobre a sua definição. Relacionada à temática da pobreza está a inflação, e é sobre isso o artigo do Roberto Rachevsky, a expansão da oferta monetária no atual contexto brasileiro. Ele aponta dados que mostram que o Banco Central do governo Bolsonaro está expandindo muito a oferta monetária. Ele mostra os números que comprovam isso, o que oferece riscos do ponto de vista do processo inflacionário. Finalmente, na liderança, uma reflexão histórica, que não tem nada a ver com os artigos anteriores. A reação de Nelson Rodrigues aos marxistas. É um artigo da página Liberalismo Brazuca em que eles lembram que geralmente, por exemplo, no dizer de um cientista político como
o João Pereira Coutinho, reacionário é uma expressão identificada com forças políticas que defendem o retorno a regimes políticos passados, né, a práticas políticas que não dizem respeito à modernidade, e o Nelson Rodrigues se disse reacionário. Mas, como mostra o artigo, reacionário no sentido do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues não era nesse sentido negativo, nesse sentido antiliberal, de voltar a um passado, destruir a modernidade, e sim no sentido de reagir contra tudo aquilo que não presta, especificamente contra os anseios revolucionários do socialismo, do marxismo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.